Amigos, mais uma vez estamos aqui nesta quarta-feira, dia 19 de agosto, feliz por mais uma live. Obrigado, Tati, já está entrando aí, obrigado às pessoas que estão nos seguindo. Ricardo, boa noite, que bom ver vocês por aqui. Tudo na paz, Tati, tudo tranquilo. Hoje vamos falar sobre família, visão psicológica e espírita, com a doutora Deusa Sambu. Mais uma vez ela estará presente aqui com a gente, para a gente ter uma boa conversa nessa noite de hoje. Obrigado às pessoas que estão entrando. Adelma, obrigado. Fiquem junto da gente até o final. Pode fazer as perguntas que vocês acharem interessante, que com certeza a Deusa vai responder com a maior vontade e da melhor forma possível, vai atender os anseios de vocês. E quero agradecer a ela ainda não apareceu aqui, mas mesmo sem a presença dela, eu quero agradecer sempre em aceitar o meu convite a participar conosco aqui nessas lives. Oi, Clarice, tudo bom? Espero que vocês estejam bem por aí. Maria Clara, oi, Clarinha, tudo bem? Então, estamos esperando aqui ela aparecer, dar o sinal para que a gente possa incluir ela aqui nessa conversa. Lucineide, que bom ter você aqui, você está sempre presente em nossas lives. Elga, Lê. Então, feliz por mais uma vez estar participando e estar aqui nessa quarta-feira com mais uma live. Na verdade, o intuito inicial das lives que surgiram na quarentena foi que com essas lives eu pudesse aprender um pouco mais, até estudando para participar, e tive a oportunidade que nesse momento de quarentena conhecer novas pessoas. E uma dessas pessoas foi a Deusa Samu, no qual eu conheci ela através do programa que ela participa, na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Ela é comunicadora e conheci um livro dela também. Tenho um livro dela, um livro muito bom, que ela é especialista em luto. Então, hoje ela vai falar sobre família. Família na visão psicológica e na espírita. Além de tudo, ela é divulgadora da doutrina espírita. E de antemão, se vocês já tiverem alguma pergunta, boa noite, Lucineide, tudo bem? Bom ver você aqui, você está sempre presente conosco. Então, assim, como eu estava falando, caso vocês tenham alguma pergunta direcionada a esse tema, vocês vão anotando aí, que consequentemente no decorrer terá a oportunidade de ser respondido. Dá só um tempinho aqui para que ela possa aparecer e a gente possa dar continuidade à conversa da noite de hoje. Boa noite, Lorena. Bom ver você aqui também. Está sempre nos acompanhando também. Fico feliz em ver que as pessoas estão retornando e participando de nossas lives. Isso significa que de alguma maneira a gente consegue passar uma boa energia e, por que não, mudar alguns pensamentos das pessoas. Na verdade, a gente não consegue mudar só com palavras, né? A gente muda através de nossas ações. Então, quem nos conhece sabe o quanto a gente tem mudado, tem procurado mudar a cada dia. E isso eu sei que consegue fazer com que as pessoas mudem. Assim como foi dito, vai e divulga o evangelho e quando necessário for, use palavras. Então não adianta só usar a palavra, né? E sim, a gente tem que mudar nossas condutas. E, consequentemente, a gente vai fazer com que as pessoas mudem através dos nossos atos. Porque você decorar o evangelho seria fácil, né? Você lê o evangelho 6, 7, 8 vezes, você decora e você começa a pregar por aí. Mas não é isso que o Cristo nos ensinou, né? Ele nos ensinou que
que pudéssemos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então não adianta a gente aprender tudo e não colocar em prática. De 10 lições dele, se a gente colocar em prática um, já será grato aos olhos de Deus. Amigo, boa noite. Cássia, tudo bom, Cássia? Eu vou dar o recado, assim que ela entrar aqui eu vou dar o recado a você, tá? Mônica Silvestre, da Luz, que bom ter você aqui também. Ana Cláudia, que bom ver vocês aqui. Só estou dando um tempinho aqui, esperando que ela entre para que a gente possa participar junto mais uma vez. Então, como eu estava dizendo, né? Na quarentena, a gente entrou de uma forma imaginando o que seria essa quarentena, né? Porque na maioria das pessoas nunca tinha participado de um momento desse, um momento difícil, mas um momento no qual fez com que nós pudéssemos refletir esse tempo. Ela entrou aqui e vou adicionar ela para que a gente possa dar continuidade ao tema da noite. Boa noite, Deusa. Tudo bem com você? Bem? Tudo na paz. Saúde mais uma vez, Que né? bom. Que a gente tá junto aqui e mais uma vez eu continuo com saúde, graças a Deus. Espero que Que você bom. também bem. Eu já estava aqui, cadê Graças a Deus? Já estava aqui, cadê Deus? Cadê Deus? Mas apareceu. Eu vou É, vou abaixar aqui o negócio, porque estou fazendo aqui umas gambiarras para poder dar certo, tá certo. para não ficar muito alto. Tá. Acho que Agora, deu, né? agora tá bom, porque tá pegando de frente mesmo. Coloquei um monte de livro aqui para ficar. Você sabe que eu fui comprar aquele tripézinho que você põe, Ah, né, o celular? suporte. Uhum. E aí o cara falou que agora na quarentena é o que ele mais tem vendido. Todo É, mundo fazendo live, todo mundo querendo é. aquele. E aquela luz também, né? Aquela luzinha redonda também que o pessoal gosta, porque fica o círculo claro nos olhos, assim, fica bem interessante também. Ah, eu não sei qual que é essa. Essa daí eu vou É, ter uma, é que uma ver. luz, é uma luzinha redonda, é um LED, e fica Ah, interessante porque fica parecendo a luzinha branca nos olhos, assim. Enfim, ah, boa noite, eu Ah, desculpa. melhorou. Tá bom. Só tá um pouquinho Hum, escuro ainda, mas tá bom. Assim, peraí. é porque eu acho que a lâmpada tá mais para atrás de você, né? Eu vou dando boa noite aqui ao pessoal. Boa Ah, noite, sim. Maria Vou Anunciada, minha ganhando mãe. tempo. Minha mãe aqui, Maria Anunciada, participando, lógico. A mãe tem que ser a primeira da fila, né? Eita, é plateia paga, né? Aí não vale muito, não. Maria Furtado também, Mário Furtado aqui. Eu também já dei boa noite a todas as outras pessoas que já entraram aqui. Márcia, Lucineide, Verônica, minha esposa, também já foi pago também a entrada dela aqui. Enfim, Deus, eu estou mais uma vez muito feliz em estar com você aqui. Agora a gente falar de um tema um pouco diferente do que a gente abordou das últimas vezes, né? Que foi sobre luto. E Sim, agora, e agora a gente vai falar um pouco sobre família na visão sim. psicológica e espírita, né? Para quem ainda não conhece Deusa, mas acredito que todo mundo que esteja aqui já está nos acompanhando, então já sabe quem é Deusa. Mas eu vou falar brevemente, doutora Deusa Samu, é psicóloga clínica e hospitalar, especialista em tanatologia, autora de diversos livros, comunicadora da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, e hoje minha amiga, porque é uma amiga que eu ganhei nessa quarentena, é uma das coisas boas que eu conquistei nessa quarentena. Então, estou muito feliz mais uma Ah, vez. eu também. Não vejo a hora de ir para Caruaru. Com certeza, eu estou só esperando que essas coisas passem para que a gente possa Deitar, combinar uma festa grande por aqui, para que a gente possa deitar divulgar. numa rede aí, bater papo.
Nossa, vai ser tudo É de bom bom. demais. Aqui em casa o que não falta é rede. Eu gosto demais de rede. Eu estou aqui no meu escritório. Aqui no meu escritório é pequeno, mas eu tenho uma rede. Ai, Eu que gosto. bom. É, Adoro. eu gosto, eu gosto. Então, Deusa, considerações iniciais, fica à vontade aí. Sim, e antes de mais nada, para ela não ficar. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa, não, pode falar, que eu vou achar aqui e já falo. Eu tô vendo a minha amiga Márcia Hansen lá de Campinas, que já tá aí, é plateia paga também. Um beijo Uhum. para ela. Então, Hilson, eu acho legal a gente, eu falar algumas coisas sobre o tema e aí a gente abre para perguntas. O que que você acha? Do jeito que você quiser levar, a gente vai levando. Eu acho É, interessante, porque eu, no decorrer eu vai acho, aparecer. acho importante a gente começar sempre colocando a questão espiritual, porque eu entendo que ela precede a qualquer outra questão, não é? Uhum. Antes de ser, antes de estar pai, antes de estar mãe, antes de estar filho, nós somos espíritos. Então, é importante a gente começar por aí, não é? A gente não está numa família por acaso, ninguém é pai e mãe de ninguém por acaso, ninguém está filho por acaso, não é? Então, importante a gente lembrar que tem um livro é um clássico da doutrina dos espíritos chamado O Consolador. É um livro de perguntas e respostas, perguntas propostas ao Espírito Emmanuel, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. E na pergunta de número 110, perguntaram para Emmanuel onde está a melhor escola para o espírito encarnado no planeta Terra. E Emmanuel responde: na família. É lá que nós encontraremos os principais norteadores. Olha que interessante. O que é nortear? É dar o norte, é ser a seta, é ser a placa, não é? É ser GPS em linguagem atual, né? Então Emmanuel diz que é na família que estão os principais norteadores que vão nos ajudar a consolidar a personalidade e fazer a diferença no mundo. Muito bem. Então, quer queiramos, quer não, é lá em casa, com papai, mamãe, vovô e vovó, que a gente vai receber ali as bases, os referenciais maiores, quer queiramos, quer não. Então é muito importante a gente lembrar disso. Os avós, né? Os avós, muitos avós falam assim: eu já criei os meus tudo, quero mais é estragar, não é? Então é Uhum. importante a gente lembrar que ninguém se torna vô e avó de ninguém para estragar. Tem tarefas aí, não é? Tem Sim. gente que fala, ai, eu não tenho filhos, eu só tenho sobrinho, eu só vejo uma vez na vida. Pois é, uma vez na vida que você vê, você tem tarefa na vida daquela criatura. Uma vez na vida que você vê, você pode fazer toda a diferença na vida. Eu acho importante, né, a gente lembrar como está lá também no Livro dos Espíritos, na questão 582. Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: poderias nos dar exemplo de missão na Terra? E o Espírito de Verdade responde que paternidade e maternidade é missão. Então, muita gente, quando a gente fala de missão, né, a pessoa tem uma ideia de alguma coisa assim muito, você na capa da Veja, né, assim de perfil, a missão. Não, né? Não precisa ser nada grandioso.
você educar um espírito, conduzir esse espírito através do exemplo, é tudo de bom, não é? É uma grande missão. Então a gente precisa estar atento. Outra questão que é importante a gente colocar quando a gente pensa em família é que tem alguns pais, né, que costumam falar que não tem manual. Ah, a gente vai fazendo como dá, porque não tem manual. Tem, não é? Na época dos nossos pais, que de repente não tiveram todas as oportunidades que a gente tem hoje, a gente até podia considerar, mas atualmente não, né? Tá cheio de compêndios de psicologia, entrar no Google e digitar qualquer coisa a respeito de educação de filho, o que fazer em determinada faixa etária, o que está acontecendo na cabeça do indivíduo em determinada época, tudo isso a gente tem acesso. Então não dá mais para dizer que não tem manual, né? Vamos colocar manual entre aspas, né? Então, eu acho importante colocar isso do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista psicológico, qualquer compêndio de psicologia vai dizer para a gente, vai nos apontar, vai nos direcionar que nós somos como se fôssemos prédios. Sabe prédio? Vários andares. Então, se você tem 20 anos, você é um prédio de 20 20 andares. andares. Cada andar, um ano de vida. Então, é muito importante a gente lembrar que todo prédio que se preza e que não foi projetado pelo Niemeyer tem 4 colunas que o sustentam, não é? Quem seriam essas colunas? Papai, figura masculina de referência, mamãe, figura feminina de referência, modelo, disponibilizado pela vida, né, por Deus, para que nós, grosseiramente falando, introjetemos. O que é ser homem? Como é que um homem se comporta na sociedade? Como que um homem trata uma mulher? Como é que é ser mulher? Como que uma mulher deve se comportar no mundo? Como que ela deve tratar o corpo dela? Tudo isso. E aqui as outras 2 colunas são os vovôs, pai do papai, pai da mamãe, e as vovós, a mãe do papai e a mãe da mamãe. E por quê? O que, que eles estão fazendo aqui? Eles são as figuras de esteio. O que, que é esteio? Sustentação, né? Então, são as figuras que sustentam as nossas figuras maiores. E por que isso? Porque foi com essas figuras aqui que os nossos pais aprenderam o que é ser pai, o que é ser mãe, para que serve, o que é ser mulher, como é que o homem se comporta, tudo isso, né? Há 2 semanas atrás, eu estava atendendo uma menininha de 10 anos. E ela virou para mim e disse assim: como que a gente faz se a gente não quiser crescer? Aí eu falei para ela: por que que você não quer crescer? Ela disse assim: porque ser adulto é muito chato. E aí eu falei assim para ela: e por que que você acha que ser adulto é muito chato? Aí ela disse assim: porque eu sempre vejo a minha mãe falando que está cansada. E eu sempre vejo meu pai reclamando o tempo todo. Então veja, esse espírito imortal num corpo de 10, ele olha para frente e vê o quê? Que ela está indo para a vida adulta. E o que é ser adulta? É o que ela observa ao redor É a dela, referência que né? ela tem, né? Exatamente. Então,
é muito importante a gente se dar conta disso, né? Eu estava atendendo um adolescente, 16 anos, e aí ele virou para mim e falou assim: Meu, minha mãe é mó chata, tá ligado? E o meu pai, não, minha mãe é mó chata, velho. E meu pai nada a ver. Aí eu falei para ele: Como é que é um pai tipo nada a ver? Aí ele falou: Ah, sei lá, velho, tipo nada a ver, tá ligado? Nada a ver. Aí eu falei assim: Olha, eu quero que você me explique. Você só vai sair daqui hoje depois que você me mostrar como que é um pai tipo nada a ver. Aí ele levantou, coçou a cabeça, parou, pensou, falou assim: Meu, já sei, olha, tipo isso, tipo assim, ó. Você tem barzinho na sua casa, velho? Barzinho, tá ligado? Aí eu falei: Barzinho, aquele que a gente põe bebidas? Ele falou: Isso mesmo, velho. Você tem na sua casa? Eu falei: Tem. É isso aí, tá ligado? Olha só, tipo, meu pai tava encostado no barzinho, tá ligado? E aí colou um casal lá em casa. Olha só, colou pra quem tá aí, colar é você chegar, tá ligado? É isso. Aí colou um casal lá em casa, tá ligado? Aí ficaram lá com meu pai e com minha mãe, tipo, só pá, 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 pá. Pá, 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 pra quem não sabe, é isso que a gente tá fazendo agora. Conversar, né? E aí, o meu pai, eu apareci na sala e falei pro meu pai, aí, tô indo. E meu pai, encostado no barzinho, velho, virou e falou assim: Tá indo pra onde, moleque? Ô, ô, nada de bebida. Encostado no barzinho, velho. Incoerência, né? E aí ele se movimentou do divã e foi para onde eu estava sentada, me encarando e falando para mim assim: Fala alguma coisa, velho, fala alguma coisa. Aí eu falei: Meu, nada a ver, né? Um pai tipo, nada a ver, né? Por causa da incoerência. Então, o nosso grande desafio no papel de pais, de mães, de tios, de avós, é sermos coerentes. E o que é ser coerente? É você sentir, pensar, falar e fazer a mesma coisa, né? Então é muito importante no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, ingratidão dos filhos e laços de família. Os espíritos nos dizem que desde o berço os pais percebem o espírito que está ali. E que é dever dos pais se debruçar a estudar tendências e pendores. Para onde meu filho pende? Para onde meu filho tende? Né? E aí os espíritos nos dizem para que nós observemos, para que nós nos debrucemos a estudar, para poder conduzir aquele espírito. Veja, conduzir é mostrar o caminho. Você jamais vai conduzir alguém se você não fizer o caminho junto. E Albert Schweitzer, que foi médico e foi prêmio Nobel em 1952, ele dizia que o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Então, nós precisamos estar atentos. Nesse mesmo capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, lá no 16º parágrafo, os espíritos nos dizem que depois que você fez tudo que estava ao seu alcance
para direcionar aquele espírito, aquele filho, aquele espírito que está seu filho. Se ainda assim ele tomou um caminho diferente, você vai lamentar porque você o ama, mas a sua consciência vai estar tranquila, porque você fez a sua parte. Então, eu acho muito importante a gente fazer essas reflexões, né? Eu gosto muito de lembrar daquele cantor Vando. É do tempo de vocês? É a Tem maioria que gente que está aqui, sabe. a maioria que tá aqui, sim. Pelo menos É, eu conheço. então. O Vando é aquele das calcinhas lá, né? Que cantava Quero me enrolar nos seus cabelos. Muito bem, o Vando, um dia ele estava dando entrevista para a Sônia Abrão. E a Sônia Abrão virou para ele e falou assim: Escuta, o seu, o seu filho foi preso, ele estava portando drogas. Como é que você se sente? Você sendo uma figura pública, todo mundo fazendo perguntas, como é que você se sente? Aí ele virou e disse: Olha, eu estou muito triste, mas eu estou tranquilo, porque não foi comigo que ele aprendeu isso. Desde os 9 anos, o meu pai me criou, meu pai era feirante, me criou trabalhando. E eu tentei fazer isso com ele. Ele não quis. Então, eu fico triste. Ele vai poder contar comigo. Ele deve se responsabilizar pelo caminho que ele tomou. Mas a minha consciência está tranquila. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, Hilson, que a gente vai caminhar e eu abro para perguntas, porque eu acho legal a gente ir interagindo, né? Não? Senão fica muito chato, só eu falando. Sim, sim. Para complementar o que você falou, e Deus, e justamente na questão de influência, né? No capítulo 4 do Livro dos Espíritos, na pergunta 208, Allan Kardec pergunta: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? E o espírito de verdade responde: muito grande. Eu vou ler no pé da letra aqui, para que eu não possa fugir de alguma palavra aqui. Muito Se grande. falharem, serão culpados. Exatamente. Vai que eu digo uma palavra errada aqui. Muito grande, conforme já dissemos. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Isso resume tudo. Eu não posso dizer um resumo, né? Porque isso aqui é bem direto e não tem como você fugir. Não tem como você dizer que não entendeu. Aqui está bem direcionado e você complementou muito bem todas as suas falas referentes a isso. Sim, olha, e veja que nessa questão 208, os espíritos usam o termo educar. Educar do latim educare significa mostrar o caminho, conduzir. Você jamais conduzirá alguém se você não fizer o caminho junto, né? Não dá para eu dizer para o meu filho, vamos para a evangelização. Aí eu deixo o filho na evangelização e vou dar uma volta no shopping, Uhum. né? Complicado. Então, vai que é muito bom para você. Ué, por que é bom para o filho e você vai dar uma volta enquanto eu estou lá? Não é estranho? Uhum. E no livro O Consolador, que você citou, tem a pergunta 121, né? Que ele diz Tem. que eu não estou lembrado bem, que era o ambiente influencia Sim, o indivíduo no planeta Terra, não é isso? sim, E ele responde, sim. E o espírito de verdade responde. Aliás, o Emmanuel o responde que Emmanuel. sim, né?
a ponto de alterar alguma característica da personalidade, mas que os corações esclarecidos estarão mais aptos a fazer a diferença no mundo. E o que é um coração esclarecido? É aquele que, desde o berço, o papai e a mamãe influenciaram no bem, né? Colocando Deus na vida desse espírito, dando exemplos de fraternidade, de caridade, dando exemplos cristãos, né? Sim. Independente de religião. Eu acho que colocar Deus na vida desse espírito é o nosso maior desafio, né? Tem uma pergunta aqui. Eu não sei se tu tá conseguindo ver as perguntas, Deuda? Não, né? Olha, tem duas paradas. Tem a É que eu. sua fala, família, visão psicológica e espírita, e tem uma pessoa falando, a live de vocês é muito inspiradora. Tá Ah, parado, não tá tá. passando. Beleza. Beleza. Tem uma que perguntou aqui, é Laurito, Laurito, é o Instagram dela. Deusa, você pode comentar o inverso de filhos para pais? Qual a influência? Então, olha só, de filhos para pais, eles exercem pouca influência. Por quê? Porque nós, pais, viemos primeiro. O nosso papel de quem chegou primeiro é realmente fazer a diferença na vida desses espíritos, né? Os filhos, o caminho inverso é um caminho que ele só vai acontecer mais tarde, quando se consolida a personalidade do filho, né? E o pai passa a respeitar aquele filho como sendo um adulto, como sendo alguém de credibilidade. Antes disso, os pais têm muita dificuldade de ver no filho uma referência, né? Porque seria a ordem contrária. E como nós estamos presos a uma ancestralidade que está vinculada à função, ao papel, é muito difícil o pai admitir que está aprendendo com o filho, admitir. Nós temos, como pais, nós temos dificuldade de aceitar que o filho opine. Imagine a gente aceitar que está aprendendo alguma coisa. Então, é mais difícil, né? É muito importante a gente perceber, a gente se dar conta de que a missão é do pai e da mãe. Se a gente aprende com o filho, se há essa troca, maravilha, fantástico. Mas é preciso que a gente esteja consciente do nosso papel, de quem chegou primeiro. Tem outra pergunta aqui. Valéria, uma pergunta de uma pessoa que ainda não tem filhos. Fiz uma aula com você, Deusa, e às vezes tento comentar das coisas que você nos ensinou. E algumas pessoas me olham como se eu não tivesse como falar. Eu acho que ela não completou aqui, mas eu acredito que não tem como falar porque ela não tem filhos, né? Não tem Sim, histórico, né? sim. Então, Valéria, é importante, né, você ter desenvolvido esse aprendizado e alguns aprendizados que nós introjetamos, eles vão validar vão ser validados por nós, independente de você vivenciar a experiência. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que nós não precisamos passar por todas as experiências para evoluir, entende? Então, se você tem convicção disso, você vai, entre aspas, defender a sua tese, né? Se você acredita nisso. E olha só, eu não só tenho convicção, como eu tive 3 filhos, vivenciei isso, né? Estudo com profundidade essas questões. Então,
eu vivenciei, eu experienciei, e isso consolida a minha bagagem. Mas você não precisa necessariamente ter parido para que você construa essa convicção, né? Porque se esse ensinamento, se esse conhecimento faz sentido para você, vai ao encontro da sua lógica, né? Você tem mais é que defender a tese e prosseguir, né? Isso. Ela fez uma pergunta, outra pergunta aqui, mas você já respondeu. Mas mesmo assim, eu vou fazer a pergunta só para constar que a resposta foi dada. Você acha que alguém que não tem filhos consegue auxiliar pessoas com filhos na educação, já que busca conhecimento? Então, eu acredito que a resposta já foi dada. Olha só, Valéria, existe um livro chamado Crianças Francesas Não Fazem Manha. Quem escreveu esse livro foi Pamela Druckerman. E a Pamela Druckerman, ela era jornalista. Era, não é, jornalista americana. E nos Estados Unidos, ela tinha sobrinhos. E os sobrinhos dela, na linguagem dela, eram umas pestes. E quando ela foi morar na França. E lá na França, ela observou que as crianças francesas eram diferentes. Tinham um conjunto, apresentavam um conjunto de comportamentos diferenciados. E aí ela disse, gente, o que acontece com eles, né? E ela descobriu, ela foi se informar, e ela descobriu Françoise Douto. Françoise Douto foi discípula de Freud. Françoise Douto, não por acaso, porque nós espíritas não acreditamos no acaso, ela revolucionou a educação dos infantes, porque até então, criança, bebê, era tratado como coisa. Criança não entende nada, bebê não entende coisa nenhuma. E a Françoise Douto nunca teve filho. E ela, provavelmente inspirada pelos benfeitores espirituais, grande psicanalista à época, ela intuía que a gente tinha que tratar a criança como um ser que ia fazer a diferença no mundo. E a Pamela, inspirada em Françoise Douto, escreve então esse livro, Crianças Francesas Não Fazem Manha, que foi best-seller no ano de 2010. Então, não precisa ter filho, né? Precisa ter convicções e testar essas convicções, não é? Tem aqui Marlene, ela pergunta, Deusa, os filhos passam a ser nossos pais quando ficamos velhos? Olha, isso é um jargão, né? As pessoas costumam repetir esse jargão. Não necessariamente, né? É mais uma questão de obrigação, de cuidado, não é? A gente assume uma tarefa de se responsabilizar, porque os nossos pais, ao envelhecerem, eles vão apresentando uma fragilidade, né? E aí, de certa forma, até certo ponto, eles acabam ficando à nossa mercê em alguns aspectos. E aí nós somos chamados a assumirmos uma função paternalista, mas nós não nos tornamos pais, não. Deusa, tem uma questão aqui do livro Elucidações Psicológicas à Luz da Doutrina Espírita, de Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, que eu acho que cai bem quando ele fala de filhos. Os filhos são mais do que reproduções do corpo. Trata-se Sim, de espíritos atentos, necessitados uns, preparados outros, para seguirem adiante e construírem o mundo do futuro. É mais um conteúdo para somar
e dar jus ao que a gente está falando. Tem outra pergunta aqui do perfil dele, o perfil dele aqui é Manjericão 154. No caso de pais abusadores, psicopatas, como fica a questão de honrar pai e mãe? Então, honrar pai e mãe não é você aprovar, né? Honrar pai e mãe é você ser grato, em essência, né? Em última instância, por eles terem sido a porta para que você viesse fazer a sua história, né? Você não nasce filho de alguém com esse tipo de perfil por acaso. Então você já sabia de antemão que aquele seria seu pai, aquela seria sua mãe. Então, certamente tem um aprendizado aí para o grupo como um todo. Honrá-los não necessariamente é você aprová-los, mas você respeitar o espírito que, entre aspas, deu passagem para você vir para o planeta vivenciar a sua história atual. E também isso não impede que, à medida que você cresce, que você se desenvolve e que você assume a sua vida adulta, que você assume a sua personalidade, não impede de que você descubra que você também é instrumento da evolução deles, né? Existe um ditado que filho de gato é gatinho. E nós vemos todos os dias que não necessariamente. O filho do Fernandinho Beiramar não é traficante. Ele é um menino bom. Ele é um menino do bem. Então, filho de gato não necessariamente é gatinho. Nós somos uma extensão dos nossos pais no nível biológico. E só no nível moral nós vamos escolher. O exemplo são os filhos gêmeos, né, Deusa? Criados Sim, da mesma forma, tendo tudo que é possível, o que foi dado a um, dado a outro, e você vê que são personalidades totalmente diferentes. Então, a culpa exatamente. não são dos pais. Você percebe que tiveram as mesmas possibilidades e eles são bem diferentes. Então, é Sim, do indivíduo, né? Faz parte do ser. Então, não tem culpa sim. dos pais. Aline Sanches pergunta. Na verdade, ela afirma aqui: vivi isso com meu filho Bernardo durante a passagem dele aqui por 5 anos. Ele nos ensinou muito, muito mesmo. Um câncer agressivo, eles aprenderam muito vivendo um câncer agressivo. Eu aprendi muito. A gente sempre aprende e a gente precisa lembrar sempre que ele não tinha 5 anos. Ele era um espírito imortal num corpinho de 5, né? Ultimamente eu tenho sido convidada para fazer várias lives abordando assuntos relacionados à transição planetária, às questões da pandemia, e, e eu tenho me deparado com alguns exemplos relacionados às crianças que eu acho muito importante a gente se dar conta de que as crianças são espíritos. E esses exemplos eu tenho dado nas últimas palestras que eu fiz, né? Então, um deles eu achei muito bacana, porque a minha paciente, ela é ateia, o marido dela também. Então, é um casal de ateus, eles não têm religião, não acreditam em Deus, e ok, né? E eles estavam no carro, e o filho dela, de 5 anos, virou e falou assim: Papai, quanto tempo a gente fica do outro lado antes de vir para cá? E aí o pai tomou um baita susto, né? Ficou olhando para a mulher com os olhos arregalados, e a mulher dele virou e falou assim: Eu não sei de nada, não sei nem de onde que esse menino tirou isso. E aí o pai virou e falou assim: Sei lá, menino, sei lá. Eu nem sei se a gente vai para algum lugar, ainda mais se a gente volta. Sei lá. E aí o menininho
que não é um menininho, que é um espírito imortal, num corpinho de 5, virou e disse assim: Papai, que a gente vai para algum lugar, eu já sei. E que a gente volta, eu tenho certeza. Eu só queria saber se você sabia essa outra parte. Olha que legal. Então, nossos filhos são espíritos. Nós temos aprendizado e nós temos tarefas com esses espíritos, não é? Tem até um livro com esse tema, né? Nossos filhos são espíritos. É um livro muito bom também. É do Hermínio Miranda, né? A gente já leu. Conceição Barbosa, ela fala aqui. Sempre levei meu filho na evangelização. E também era evangelizadora. Adolescência, meu filho não quis mais frequentar a casa espírita. A família sempre participou dos eventos juntos e mesmo assim ele não quer ir mais. Então, é muito comum, né? Porque na fase da adolescência, eles vão testar os poderes, né? Eles vão testar esse Deus que está neles, porque eles se acham deuses, né? Então, eu costumo sugerir aos pais que façam chantagem, né? Olha, você não quer ir, mas você vai. Enquanto você estiver sob os meus cuidados, dependendo de mim, você vai. E se você quiser sair com seus amigos para ir não sei aonde, dar um rolezinho, não sei o quê, você só vai se você for comigo para a evangelização. Entendeu? Mamãe, mas você está me chantageando. Estou. Estou porque eu amo você. Entendeu? Então, nós temos medo de chantagear porque nós tememos que os nossos filhos não vão gostar da gente. Então, eu sugiro a você que você chantageie sim, que você obrigue sim, e se ele odiar você pontualmente, não tem problema, porque ele é um espírito imortal. Então, em alguma instância da vida, ele vai agradecer você. Não precisa ser nessa encarnação, não. Se você tiver convicção, você vai fazer isso e ele, no fundo, ele precisa disso. E ele sabe disso, né? Porque enquanto tivermos meios para fazer isso, a gente tem que fazer, né, Deus? Porque Deve. senão a gente seremos responsáveis, assim como a gente já falou aqui. Laurito aqui, em Laurito. E os avós? Eles ensinam, às vezes, mais do que os pais. Pode falar deles? Posso falar. Os avós são muito importantes, né? Há pouco tempo atrás eu estava atendendo uma menininha, antes da pandemia, e aí ela disse assim: Eita, que hoje é dia de eu ir para casa da minha avó. Lá é bem diferente as coisas. Aí eu falei assim: como que é lá na casa da sua avó? Ela disse: Eita, que lá eu não posso falar palavrão. Aí eu falei assim: e na sua casa você pode? Ela falou: Ah, pode. Lá em casa a gente fala um monte de palavrão. Meu pai não fala nada, minha mãe não fala nada. Mas quando eu vou para casa da minha avó, a minha avó já me avisou que eu posso falar palavrão, mas que eu não devo. Ah! E aí eu falei para ela assim: e o que que a sua avó te explicou sobre falar ou não falar palavrão? Ah, minha avó me explicou que eu posso falar todos os palavrões que eu quiser, mas que eu não devo, porque a nossa boca foi o Papai do Céu que deu para nós, para a gente falar coisas que ajudem o mundo a ser melhor. E se eu não, toda vez que eu for falar, é para eu pensar se o que eu vou falar vai ajudar o mundo a ser melhor. Porque se eu usar a minha boca para destruir o mundo, pode ser que eu nasça muda.
Aí eu, aí eu pensei assim, Jesus, essa avó tá tocando terror, né? Mas é um terror do bem, né? Então eu aprovo esse terror. Pode tocar terror assim. Eu lembrei, Eu estava, né, atendendo antes da pandemia uma menina de 12 anos que ia extirpar os ovários. O que que uma menina de 12 anos fez para extirpar os ovários? Nessa vida, nada. Então, a gente precisa pensar, não é? o que nos acontece, a gente não pode botar no passado. Se não achou o culpado nessa existência, consequentemente foi de outras, né? É, eu não uso o termo culpado, né? Eu uso o termo responsável, Sim, porque sim. culpa tem a ver com projeto, né? E nem um pai, nem uma mãe projeta estragar o filho, né? Então é responsável mesmo, né? Você vai se dar conta da lacuna que você porventura deixou e aí você se compromete em reparar de alguma maneira, né? Esse exemplo que você deu anterior do menino que vai pra casa da avó e lá é tudo diferente, eu lembrei dos meus sobrinhos. Eu tenho um sobrinho, João Pedro, e uma sobrinha, Esther. E quando eu digo, vamos pra casa do tio, aí já ficam assim, porque aqui não pode Sim. comer assistindo TV, tem a hora certa de banho, aí eu pego no pé com muitas coisas, sabe? Aí fica sendo meio chato, né? Mas, enfim, é o que eu tenho para dar, né? Eu não posso também desfazer dos Maravilhoso. meus conceitos, não. É Enfim, isso mesmo. tem a Aline, aquela pergunta, como a doutrina vê a reprodução assistida? Então, a doutrina vê como uma oportunidade, né? A pessoa quer ser mãe, quer ser pai, e por alguma razão não pode, tem uma limitação, você deve buscar. Os meios estão aí, a ciência está aí como meio de progresso, e a doutrina é progressista, né? É importante. E a gente tem que lembrar que em última instância, a palavra final é de Deus, né? Eu atendi uma moça que ela tentou 8 vezes, e ela não engravidou. Então, tem as provas aí que a pessoa precisa vivenciar, né? E de repente não era nessa vida a prova de ser mãe. Ela tinha se comprometido com outras questões, né? Mas a doutrina vê como uma oportunidade. Tudo que a ciência descobre, nos proporciona, se a gente não estiver fazendo mal para ninguém e nem se fazendo mal, é da lei de progresso, né? É uma oportunidade que a gente vai em busca daquilo que a gente deseja, porque senão a gente vai estacionar e Exato. ficar parado. É a questão de pedir e não correr atrás, né, Deus? A gente pede É, a Deus e se não correr atrás, não vai cair do céu. Ele quer que você exato. vá em busca, né? É aquela, não, mas ele já sabe o que eu quero. Ele sabe, mas ele quer que você peça, para ele ver a sua É. vontade, né, seu desejo. Deusa Rita Jussara, ela diz: Deusa, concordo com tudo, mas você não acha que o ambiente nos direciona? Então, Rita, o Dr. Bruce Lipton é o pai da epigenética. Epigenética é a nova biologia. Dr. Bruce Lipton, através dos postulados da epigenética, ele nos ensina que sim, o ambiente nos influencia, mas de 0 a 10, a criança ela está em as ondas, né, que prevalecem no eletroencefalograma de uma criança de 0 a 10, de toda criança de 0 a 10, são ondas tetas. Ondas tetas são consideradas hipnagógicas, ou seja, de 0 a 10, as crianças, 95% do tempo, elas estão em estado de consciência ampliada. Por que ampliada? Porque estado de consciência alterada é quando você está sob efeito de alguma droga, não é? Estado de consciência ampliado é quando você está com uma abertura maior para moldar o seu psiquismo. Então,
grosseiramente falando, os pais e os avós são hipnotizadores, entre aspas, daqueles espíritos. Entende? Então, o ambiente vai influenciar. Mas, de 0 a 10, os pais têm a oportunidade de colocar o molde. Entende? Se o pai e a mãe, que são os principais referenciais, fizerem realmente a diferença, esse espírito vai levar para a vida dele para sempre aquele molde, entende? Pode ser que ele nem faça uso nesta vida, mas não importa. O que importa é que o pai e a mãe tenham feito a sua parte, tenha colocado aquilo que eles acreditam, entendeu? Apostado em valores imperecíveis, porque aquele espírito nunca vai morrer. Então, um dia, como ele está imerso na lei de progresso, um dia a semente vai vingar. Isso. Temos 4 minutos. Tem uma pergunta aqui. Até que idade funciona a chantagem? Até a idade que ele não dependa mais de você, que ele saiu da sua casa, que ele trabalha, que ele se banca, entendeu? Você vai chantagear. E é por amor. E vai dizer para ele: ah, eu te odeio. Você fala: e eu amo você, né? Recentemente, antes da pandemia, uma mãe veio me perguntar lá na Seara, né? Ela disse que o filho dela tinha 14 anos e que ele estava falando que não acreditava em Deus. Ah, eu acho que eu não vou mais para a evangelização, eu nem acredito em Deus. E aí ela veio me perguntar: Deus, o que que você diria para ele? Eu falei: olha, eu olharia bem para a cara dele e falaria para ele assim: puxa, filho, que pena que você ainda não acredita em Deus, né? Esse é um conflito seu. Eu acredito, tá bom? E enquanto você não acredita, eu quero só avisar para você uma coisa. Esse iPhone que você está aí no bolso, só por Deus. A sua vida, só por Deus. Tudo que você está vendo em volta de você aqui, só por Deus. E agora, vamos para a evangelização. Entendeu? Simples assim, né? É. Deusa, temos praticamente 2 minutos. Eu vou dar um recado aqui. Cássia, ela deve estar participando aí. Ela disse que é sua fã e que era para eu dar esse recado a você, que ela está mandando um beijo para você. E sempre que ela pode, ela está assistindo suas lives e suas gravações de seus vídeos, suas palestras no YouTube. Ela gosta muito de você. Agradeço. Obrigada, É, Cássia. ela é daqui de Caruaru. Rita Jussara também mandou beijos para você. Beijo, Rita. Obrigada, Gabriela, obrigada, Gabriela também. E o pessoal está obrigada. aqui super agradecido, dizendo que foi muito bom, que passou informações que deixaram mais felizes, tiraram Que bom, algumas eu agradeço. gratidão. Então, o pessoal aqui, gratidão a vocês, espetacular. Eu também, Cláudia Garcia também. Então, assim, acredito que foi satisfatório, Deus, porque na medida que a gente consegue atingir um coração, a gente já está feliz. E aqui, pelo que eu Sim, vi, a gente conseguiu atingir mais de um. Então, duplamente feliz, né? E mais, estou às ordens quando você quiser combinar. A gente trata de outros assuntos, com certeza, adolescência, qualquer outro assunto, relacionamento, e vamos que vamos, né? já está convidada. Aqui já é uma parceria, já. Não tem para onde fugir mais, não, Deus. Se você não quiser mais, Obrigada, aí, aí a gente vai ter que obrigada. discutir. Assinou o contrato. É aquela questão. Eu É o contrato agradeço. com Cristo, né? Então não tem como fugir, não. É, Deusa, mais uma vez, muito obrigado. Estou super feliz por essa noite. obrigada. E vou dormir feliz porque eu sei que atingimos vários corações. E se você puder fazer uma prece rapidinho aí, a gente tem 30 segundos. Fico feliz. Vamos reverenciando Jesus, o nosso mestre. Vamos nos colocando sob o manto da nossa mãe Maria, Maria de Nazaré, que ela possa nos envolver neste manto, nos transformando
para sermos cada dia melhores e que todas as pessoas que façam algum contato conosco experimentem uma vontade irresistível